Saúde a todos que a paz do Senhor. Meus amados, eu quero deixar uma mensagem, da qual o Senhor falou comigo, eu estava em oração no monte, sobre os 3 disfarces. Deus ele me trouxe algo na minha mente sobre pessoas, e Deus tem falado comigo que estão disfarçadas dentro da casa de Deus, achando que Deus não está vendo. Essas pessoas têm pregado uma mensagem, mas elas não vivem a mesma. São pessoas que falam mal, são pessoas que estão em adultério, estão na mentira, estão no engano, estão disfarçadas dentro da casa de Deus. Mas Deus, por misericórdia, Deus usa essas pessoas, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com os homens. E 1 Samuel, capítulo 28, vocês vão ver que vai contar a história do rei Saul. O povo de Israel, eles pedem a Samuel, que era juiz na época, alguém que governe sobre eles. Eles falam para eles que querem um rei sobre eles. Samuel, quando vai consultar o Senhor, Deus fala: meu filho, esse povo não tem rejeitado a você, tem rejeitado a mim. Mas eles estão solicitando, estão pedindo alguém que governe sobre eles, eu vou dar. Então Deus chama Saul. Deus não escolhe Saul, Deus chama. E Saul significa o pedido, o solicitado, o escolhido. Então olha só, Deus quando coloca Saul, coloca de acordo com aquilo que os povos estão pedindo. Saul era um homem forte, chamava atenção, e o povo gostava muito disso até nos dias de hoje. Eles querem alguém lá em cima do altar que chama atenção, com revelações, com profecias, com seus ternos caros, com seus sapatos, mas vive uma vida disfarçada. Saul, por incrível que pareça, no hebraico significa Paulo. E Paulo era da mesma tribo de Benjamim, de Saul. Só que Saul era uma obra da carne e Paulo era uma obra do Espírito. Saul, ele começa até bem a batalha, mas vocês vão ver que quando Deus manda ele aniquilar todos os amalequitas, animais, tudo, e não trazer nada, ele desobedece ao Senhor e ainda fala assim: não, eu estou levando para sacrificar o Senhor, os bois gordos, o ouro e a prata. E Samuel fala para ele: Deus tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em obediência. E assim o trono de Saul já é rejeitado por Deus. Quando Samuel morre, o desespero de Saul é tão grande, porque Deus já não fala com ele através de sonhos, profecias, turim, tumim, e nenhuma forma. Então ele, no desespero, lá em 1 Samuel, no capítulo 28, ele pergunta: tem alguma feiticeira que possamos consultar? Alguém fala para ele: tem a feiticeira de Endor. Ele faz, no versículo 8 de capítulo 28 de 1 Samuel, ele se disfarçou e foi até a feiticeira para consultar Samuel, que tinha morrido. Ela fala assim para ele: quem tu quer que eu faça subir? Ele fala: um espírito familiar. Então quem é? Samuel. E quando a mulher faz subir o espírito fala assim: por que me inquietaste e me fizeste subir? Segundo a Bíblia está dizendo que era Samuel, mas Samuel não foi para o inferno, ele não desceu não. Um espírito imundo se disfarçou para falar aquilo que o coração de Saul, que precisava ouvir, queria ouvir, mas falou algo tão perturbador, porque diz para ele bem assim: Deus te rejeitaste do teu trono e ainda hoje tu e teus filhos estarão comigo. Saul, no desespero, fala para o espírito que Deus não fala mais com ele através de nada, nem sonho, nem turim, nem tumim, por nada. E o desespero, Saul se disfarçou. Sabe qual é a moral dessa história? Deus não mantém no trono quem anda disfarçado. Deus não ia manter Saul na posição enquanto ele estivesse disfarçado. Saul fez tudo que abominava aos olhos do Senhor. Ele consultou a necromancia. A necromancia era a arte de consultar os mortos. Deus abominava isso. Ele não se arrependeu e não teve salvação. Olha, a vida de Manassés fez coisas piores. Um rei que fez pior do que Saul, mas ele se arrependeu. 1 Reis, capítulo 14, vai contar a história de Jeroboão, que era o rei de Israel. O filho dele, Abias, está doente. Ele pede para a mulher dele e até o profeta da época, Aias. Aias já era velho, estava cego, e fala para a mulher: olha o que Jeroboão, o rei de Israel, fala para a mulher dele. Se disfarça e vai até o profeta e pergunta se nosso filho vai viver. A mulher de Jeroboão, no capítulo 14 de 1 Reis, se disfarçou e foi ter com o profeta da época. Só que Deus falou para o profeta Aias: olha, a mulher de Jeroboão está vindo disfarçada aí. Diga para ela que o filho dela não vai viver. Quando ela entra, o profeta Aias fala: entra, mulher de Jeroboão, porque está disfarçada. E dá o recado. A mulher de Jeroboão, nem para se arrepender, nem para pedir misericórdia, nem nada. Ela voltou e foi embora. E o filho morreu. Moral da história na Bíblia: Deus não faz milagre na vida de quem anda disfarçado.
Se você quer um milagre da parte do Senhor, seja fiel, honra o Senhor, se humilhe diante dele, reconheça seus erros, reconheça seus pecados, suas mentiras. Olha, se a mulher de Jeroboão tivesse ali se prostrado, pedido perdão, conversado ali, as coisas podiam ser diferentes, mas ela não fez. Ela não se humilhou. 1 Reis, capítulo 28, a partir do verso 8. 22:8. 1 Reis, 22:8. A Bíblia vai falar a história, em 1 Reis, capítulo 22, do rei Acabe. Acabe, ele recebe a visita do rei de Judá, Jeosafá. E quando Jeosafá chega, eles estão conversando, Acabe diz: Jeosafá, porventura não são as terras de Ramate e Gileade nossa? Vamos lutar, vamos guerrear, você está comigo? Aí Jeosafá fala para ele: meus cavalos são seus cavalos, meus homens são seus homens, estou contigo nesta batalha. Mas quando Acabe consulta os seus 400 profetas sobre quem ia vencer a batalha, Jeosafá ainda fala: não tem algum profeta de Deus que possamos consultar? Acabe diz: tem um aí, mas ele só fala coisas contra mim, eu odeio ele. Jeosafá ainda fala: não diga assim de um homem de Deus, porque tem muita gente tocando nos profetas de Deus, falando mal, xingando, maldizendo, achando que até hoje Deus não faz nada. Deus faz sim. Olha só, Jeosafá manda chamar e trazem Micaías, era o profeta da época, só que naqueles tempos também existia Elias. Por que não chamaram Elias? Porque já não queria ouvir verdade, porque profeta que é profeta de verdade, não fica entregando recadinho que você vai casar, que vai receber um carro, não. Ele entrega mensagem de conserto. Os profetas da época só entregavam o recado para consertar o povo de Deus, para mudar a direção, sair do pecado, da fornicação, da adoração e da idolatria. Esses falsos profetas de hoje ficam entregando live de revelação, que você vai vencer, que você vai isso, vai ser aquilo. Oh, meu querido, não se preocupe com isso não. Eles trazem Micaías. Micaías ainda tentam falar para ele: olha, todos já combinaram, já falaram que o rei Acabe vai vencer, tu tem que dizer a mesma coisa. Ele falou: porventura diria aquilo que Deus não mandou? Mas é incrível que a Micaías ainda chega e fala: pode subir que tu vai vencer. Acabe olha para ele, vê a ironia e fala: eu não falei? Ele não fala nada a meu respeito. A Micaías: pois não, tu vai morrer. Pois a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 28, versículo 8, que Acabe diz: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. E tu, Jeosafá, veste das vestes reais. Eles foram para a peleja. E um soldado solta uma flecha a ermo e acerta quem? Acabe. Acabe pede para tirar ele de lá, que ele está ferido. E Acabe morreu. Moral da história: Deus não dá vitória na vida de quem está disfarçado. Uma hora a capa cai, uma hora a casa cai, uma hora vai vir à tona o seu disfarce. Eu estou trazendo essa mensagem porque essa mesma mensagem que eu estou falando hoje, eu dei para um pastor em cima do Monte dos Milagres em fevereiro. Ele concordou comigo em tudo. Numa terça-feira. Na quinta-feira, a polícia subiu e prendeu ele. Era procurado há 10 anos por ter matado a esposa. Estava em cima do monte disfarçado. Eu dei essa outra mensagem para outro pastor em cima do monte do Jardim Gá, que falou que veio do Maranhão passar 30 dias em oração e Deus me revelou que ele estava mentindo. Eu descubro que ele tem uma igreja lá no Jardim Gá, estava lá há 3 anos e estava usando o monte como disfarce. Ele dizia que ia passar 30 dias, mas só Deus e ele sabia onde ele estava dormindo. Então não tem como se disfarçar diante desse Deus. Tu pode até mostrar para os outros, falar bem, ter eloquência, falar em línguas, mas deixa eu te contar, o diabo também faz isso. A única coisa que ele não pode fazer, meu querido, é se arrepender e amar o próximo. Está na hora da gente tirar essas vestes que têm nos afastado do Senhor. São vestes que nos deixam disfarçados. A gente coloca a nossa roupa de crente, que é um terno, uma gravata, um vestidão, e vamos para a casa do Senhor. Está na hora de despir dessas roupas e se humilhar diante do Senhor. Deus não dá vitória na vida de quem está disfarçado. Deus não faz milagre na vida de quem anda disfarçado. E Deus não mantém na posição quem anda disfarçado. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.